Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. Eu ganhei calos segurando esse volante, de tanto querer voltar. O meu destino está na linha do horizonte, onde o asfalto nunca pode alcançar. Meu coração também me faz ser estradeiro nesse Brasil caminhoneiro, nesse Brasil caminhoneiro, Brasil caminhoneiro. Alô, turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! É o Fernando Riquetti chegando por cá com toda a sua comitiva para mais um Brasil Caminhoneiro. A revista eletrônica semanal que leva para aí, ó, para dentro da tua casa aí, da tua boleia, as principais notícias do mundo do transporte e da logística. Seja muito bem-vindo, viu? E antes da gente começar a nossa prosa, como dizem os mineiros, você já acompanha a gente nas redes sociais que eu sei, né? Agora eu quero dar aquele puxão de orelha para a turma que ainda não acompanha a gente no Instagram e nem no YouTube. Olha aqui no rodapé da tela, tá aí o endereço @Brasil Caminhoneiro. Vai lá, gente, olha, tem muito conteúdo exclusivo, tá ali, ó, prontinho para você conferir. Legal? Vai lá e dá aquele triplo C, curta, comente e compartilha. Legal? Agora sim, sem mais delongas, confira o que nós preparamos no programa de hoje, ó, só para você. Semana passada, São Paulo literalmente parou. A turma envolvida com o transporte e a logística se reuniu no AMB para celebrar os 90 anos do SETCESP, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e região. Uma história que se confunde por demais com todo o crescimento da capital paulista. E o nosso repórter Francisco Garonci foi fazer rastros no rodapé do mapa. O Garonci foi conversar com a caminhoneirada gaúcha, turma forte, turma resiliente, que anda enfrentando muitas dificuldades após as chuvas dos últimos anos. O frete caiu, a condição das estradas piorou por demais. E aí, Garonci, como é que tá essa brava gente brasileira? É, gente, matérias inéditas que estão aí, ó, na ponta da agulha, fresquinhas para conferirmos juntos. Mas antes, tem o Giro de Notícias. Enquanto os portos marítimos não acompanham o avanço do comércio exterior, trazendo transtornos principalmente para a turma do trecho, são os portos secos alfandegários que estão fazendo a lição de casa e atraindo caminhoneiros e embarcadores. Ano passado, o movimento de pesados nos portos secos cresceu 11,6%, totalizando quase 50 mil caminhões. O desempenho reflete a intensificação do comércio no Mercosul, que avançaram 18% no período. As unidades de Foz do Iguaçu, no Paraná, Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, registraram as maiores movimentações. A venda de caminhões recuou 30% em janeiro e ainda não reflete os impactos do programa Move Brasil, voltado à renovação da frota. Os dados foram divulgados nesta semana pela FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. A queda maior foi entre os caminhões pesados, que dependem de financiamentos de longo prazo. Apesar disso, em apenas um mês de operação, o BNDES aprovou mais de 1.100 financiamentos, desembolsando cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais em crédito. O mercado de usados, que vinha de um 2025 aquecido, também registrou queda, 28,5% nos negócios. Agora sim, hora de correr lá na Copa, pegar aquela xícara de café cavalo, aquela caneca d'água, mas é um pé lá e outro cá, porque o intervalo é rápido e já estamos de volta. Brasil caminhoneiro.
Brasil caminhoneiro. Já estamos de volta e o nosso repórter Francisco Garonci, vem com pressão nas turbinas, ticando o farol alto, jogando seta para a esquerda, pedindo passagem e com cuia de mate na mão. Rapaz, o Garonci esteve fazendo rastros pelo rodapé do mapa e trouxe uma matéria especial falando do dia a dia da turma do trecho que roda por Trecho Gaúcho. Muitos desses parceiros da rodagem acabaram perdendo suas casas, alguns perderam plantações, criações, enfim. Mas estamos falando de um povo bravo, um povo resiliente, e o Garonci foi bater um papo com essa galera lá na Serra Gaúcha e trouxe uma matéria qualificada muito bacana para a gente conferir. Jadson, aperta o play, vamos nessa! Segurança é aqui. Riquete, turma do Brasil caminhoneiro, hoje o nosso ponto de encontro é aqui, na maravilhosa Gramado, essa cidade linda no coração da Serra Gaúcha, que mesmo nessa época do ano tem aqui, o clima típico da montanha, com cerração, chuvinha gelada, e isso atrai milhões de turistas durante todo o ano. Mas nós viemos aqui para conferir o trabalho e a força do povo gaúcho e dos caminhoneiros que representam com força a união do povo pela superação. Em 2024, o Rio Grande do Sul viveu uma das suas maiores tragédias climáticas. Enchentes tomaram cidades inteiras, estradas foram destruídas, famílias perderam casas, negócios e vidas foram perdidas. Mas o povo gaúcho tem algo que inspira o Brasil e o mundo. É a sua força para recomeçar. Menos de 2 anos depois da tragédia, nós temos de novo uma cidade viva, pulsante, atraindo milhares de turistas todos os dias. E nessa retomada, fundamental foi o papel dos caminhoneiros, porque foram esses profissionais ali que num primeiro momento foram capazes de trazer água, alimentos, roupas e até mesmo material de construção. E até hoje são os caminhoneiros que fazem com que cheguem a essa região os produtos, os materiais necessários para esse movimento de milhões de turistas. O turismo é um dos pilares econômicos do Rio Grande do Sul, representando mais de 15,2 bilhões de reais da economia estadual. Só os setores de hospedagem e alimentação giram mais de 8 bilhões e meio por ano. Mesmo após a tragédia, o setor mostrou resistência. No primeiro semestre de 2025, o turismo gaúcho cresceu quase 10%, colocando o estado entre os 3 de maior crescimento do país. Esse daqui é o primeiro parque que surgiu aqui na cidade de Gramado, é o Mini Mundo. Mas de mini são só as miniaturas que estão aqui, porque o número de turistas que visita a cidade, esses não tem nada de mini. No ano passado, foram 8 milhões e 200 mil turistas, 10% a mais do que o ano anterior. E a expectativa para este ano é que os números continuem a crescer. E os caminhoneiros são tão importantes dentro desse universo que aqui no Mini Mundo existem vários espaços que são dedicados para mostrar a importância desses profissionais. Para que os restaurantes estejam abastecidos, os hotéis prontos para funcionar, os eventos ocorram conforme o planejado e as lojas estejam assim, com seus produtos em exposição, é fundamental que haja logística. E essa logística depende muito do caminhoneiro, porque é através do trabalho desses bravos profissionais que a gente consegue fazer com que os produtos e alimentos cheguem onde precisam chegar. E aqui na Serra Gaúcha, isso depende muito de habilidade, de competência e bravura. Joelso, você que está à frente aqui de 3 empreendimentos que ficam aqui na Serra e viveu essa realidade de 2024, né? Como que foi essa experiência? A experiência, ela de primeiro instante foi muito
marcante, né? Eu acho que para todo mundo, né? Para o mundo, né? Repercutiu no mundo inteiro, as cidades todas também, né? Que se comoveram, né? Com a tragédia, né? Que foi, né? Com tudo mesmo que aconteceu, assim, foi muito triste, na verdade, né? Agora, a recuperação também foi rápida, né? Porque hoje a gente vê, tá aqui na Rua Coberta, que é um dos pontos turísticos da cidade, e o movimento, ele retomou com força total, né? Eu acho que teve muita compreensão das pessoas, né? Com certeza. A gente teve muito atraso de insumos, né? Porque a gente, como você mesmo mencionou, né? Temos 3 empreendimentos na Rua Coberta. A gente depende muito, né? Do transporte. Então, a importância do caminhoneiro sempre, eu digo assim, ela é muito importante, né? A logística para reconstruir um estado é gigantesca. Caminhões levaram cimento, madeira, materiais elétricos e hidráulicos, maquinário pesado e, ao mesmo tempo, continuaram abastecendo supermercados, farmácias, postos de saúde e centros comunitários. E quando as rotas na serra foram parcialmente interrompidas, os caminhoneiros tiveram que buscar caminhos alternativos. Foram estradas vicinais, foram curvas mais intensas, subidas mais íngremes, mas eles estavam lá para ajudar na reconstrução. Não faltou coragem, não faltou determinação. Em 2024, quando teve toda aquela tragédia, você estava aqui. E como é que foi a atuação de vocês? Tava sim. Olha, bastante demanda, o pessoal precisando de hortifruti e a gente tinha que estar aí, né? Agora, isso aí foi superado, né? Hoje, você consegue enxergar como é que está o papel do caminhoneiro para ajudar essa economia a esquentar novamente? Cada vez mais, né? O pessoal tá precisando do hortifruti, a gente tem que estar aí para dar a demanda, né? Todas as cidades dessa região da Serra recebem turistas internacionais, principalmente da América do Sul. São paraguaios, argentinos, chilenos, uruguaios que visitam aqui em busca de um bom chocolate, das belezas naturais e da festa natalina mais famosa de toda a América Latina. Mas não existe turista satisfeito se não tiver um restaurante abastecido, se não tiverem as lojas com todo o seu estoque e um hotel confortável. E para isso, entra em ação o caminhoneiro, porque é ele que faz com que toda essa estrutura, todos esses materiais e produtos cheguem na hora certa. O turismo de fim de ano movimenta só na Serra Gaúcha mais de 2 bilhões de reais em serviços. A indústria do chocolate, uma das mais fortes da região, também depende de caminhões para trazer cacau, leite, embalagens e insumos. Tudo isso para fazer as delícias que a gente aproveita aqui. Mas para que esse chocolate esteja fresco lá na prateleira, para que você possa tomar um bom vinho que vai chegar aos restaurantes e para que a boa comida esteja aqui, tudo isso depende da estrutura fundamental do transporte. E a figura importante de tudo isso é, sabe quem? O caminhoneiro. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais, porque segurança é aqui com Garonce. E agora é com você, Riquete, que sabe que o segredo da reconstrução é a segurança na estrada, mas principalmente a força do caminhoneiro. Segurança é aqui. Valeu, Garonce, parabéns pela reportagem. E você falando de cuidado nas estradas, você que roda pela BR-116, fique atento, porque o DENIT está realizando obras importantes. Então, vamos ficar de olho atento. Um abraço a toda essa turma gaúcha. Numa próxima eu ancoro por aí pra gente matear junto, tá bom, turma? Galera, é o seguinte, na última semana, São Paulo literalmente parou. Mas não foi por conta de congestionamento, enchente, nada disso. Foi por um motivo muito nobre. Os 90 anos do SETCESP, Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e região. É uma história, gente, que se confunde muito com a logística não só de São Paulo, mas também de todo o Brasil, já que boa parte das cargas há mais de 100 anos literalmente
passa por aqui. E foi uma noite de festa, foi muito legal. E a gente aproveitou e traçou uma linha do tempo relacionando todo o trabalho que esse sindicato vem fazendo em prol do transporte e também da turma do trecho. Jadson, você de novo, meu irmão, sapeca o dedo aí! São Paulo, capital econômica do Brasil. Por aqui, todos os dias, toneladas de mercadorias cruzam ruas, avenidas, estradas, trilhos, terminais, portos e aeroportos. E ao longo de 90 anos, o CETCESP, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e região, acabou se tornando uma das principais entidades representativas quando o assunto é transporte sobre rodas. E é claro que a data merece ser celebrada, né, parceiro? E a nossa equipe esteve por lá, em traje de gala, acompanhando tudo. Mas antes de falarmos o que rolou na festa, que tal voltarmos no tempo para entender como é que era o transporte no tempo em que a entidade foi criada, hein? Assim, fica mais fácil para a gente compreender por que o CETCESP é tão importante nos dias de hoje. As ferrovias eram o principal meio de transporte de cargas. Tínhamos as linhas Santos-Jundiaí, a Sorocabana, Mogiana, que ligavam o interior paulista ao Porto de Santos. As cargas saíam das fazendas em carros de boi ou caminhões bem rústicos. A maior parte deles vinha dos Estados Unidos, desmontados, e tinham motores movidos a gasolina, como o Chevrolet Gigante, o Ford Boca de Sapo e até os primeiros Fenemês. Eram nesses possantes que as mercadorias eram levadas até as estações ferroviárias. De lá, os produtos iam nos rodas de ferro, que seguiam até a capital ou então para o litoral. E de lá, rumavam para o outro lado da Lagoa Profunda. A região da Luz, Brás e Moca concentravam armazéns, pátios ferroviários e entrepostos. A Rua Mauá, por exemplo, era parte desse coração logístico da cidade. Rua Mauá 135. O endereço não existe mais, porque hoje no local onde estava o prédio do CETCESP, está aqui, ó, um Largo General Osório. Em São Paulo, na época, né, gente, falando do início dos anos 1930, era bem diferente da metrópole que temos hoje. Segundo o IBGE, era um pouco mais de 1 milhão de habitantes. E estradas não existiam quase nenhuma. A única existente era o caminho do litoral, ligando São Paulo até a cidade de Santos, ou então o antigo caminho da estrada Rio-São Paulo. Tudo era feito de forma muito precária, através de carroça, carros de boi, porque caminhões eram poucos os exemplares que tinha aqui. Pois é, gente, foi nesse cenário que esses desbravadores do mundo do transporte começaram hoje o que é o principal sindicato de transporte rodoviário da América Latina. Agora, se nos anos 30 eram os trilhos que mandavam, nos anos 50 a coisa começou a mudar de figura. Foi o volante dos caminhões que começavam a disputar o comando da logística paulista. Rodovias começavam a se expandir e as estradas estratégicas começaram a ser pavimentadas. No ABC paulista, principalmente, chegavam as primeiras fábricas de carros e caminhões, que passaram a cumprir um papel que o trem não conseguia. A logística urbana começava a se intensificar. Cargas entram, cargas saem de fábricas, de armazéns, centros comerciais, num ritmo cada vez mais acelerado. E os primeiros sinais de conflito entre caminhões e o trânsito urbano já apareceram. Entre 1960 e 1980, a rodovia assumiu a direção da logística paulista. É a chamada Era de Ouro do transporte rodoviário em São Paulo. O caminhão é o principal motor da logística, impulsionado pela industrialização e pela expansão das estradas, como o sistema Anchieta Imigrantes, Anhanguera Bandeirantes, Dutra e Castelo Branco. O Porto de Santos cresceu sob pressão e São Paulo passou a conviver com os impactos da logística no trânsito e no cotidiano da cidade. Já entre os anos de 1990 e 2010,
São Paulo passou por uma transformação profunda no transporte de cargas. A abertura econômica, a globalização das cadeias produtivas e o crescimento do comércio exterior muda tudo na capital da logística nacional. A cidade virou um grande hub de distribuição, conectando fábricas, centros logísticos e também o comércio internacional. Foi nessa época que o CETCESP cria o Conjovem, um grupo focado em capacitar e integrar jovens líderes no setor de transporte. É nessa época também que tem início as obras do Rodoanel e da nova sede do sindicato. E hoje é aqui, nesse prédio, que fica às margens da rodovia Presidente Dutra, é que a turma do transporte literalmente se encontra. Nesse prédio carinhosamente chamado de Palácio do Transporte, os empresários do setor de transporte não discutem apenas pautas setoriais. Mas é aqui que a turma recebe aí uma assessoria jurídica, está sempre atenta às mudanças que acontecem literalmente todos os dias no mundo rodoviário de cargas. Se a gente der uma espiada no espelho retrovisor da história, olhando aqui nessa região onde tudo era terra, tudo era caminho de tropeiros, se acabou se tornando um dos principais pontos de encontro de transportadoras e de caminhoneiros. Isso mostra o setor pujante de nossa economia. Só para se ter uma ideia, aqui pela rodovia Presidente Dutra passam entre 30 a 40 mil caminhões por dia. Literalmente, o setor de transportes acabou se tornando um dos braços de movimentação de economia de todo o país. Já estamos no início dos anos 2000. A frota de caminhões cresce em ritmo acelerado, principalmente aqueles voltados para o transporte fracionado para atender o varejo, a indústria e o e-commerce nascente. Nasce o VUC, Veículo Urbano de Carga. E foi entre 2010 e 2026 que São Paulo entrou de vez na era da logística digital. Caminhões conectados, terminais automatizados e centros de distribuição inteligentes passaram a fazer parte do dia a dia do setor. A tecnologia aproximou os modais, mas os gargalos urbanos e o roubo de cargas afastam o setor da eficiência. E aqui, vale lembrarmos da pandemia de Covid-19. Ela expôs a importância do transporte que, mesmo em crise, manteve as entregas de alimentos, vacinas e suprimentos. Eu estou no meu primeiro ano de mandato, então com muita humildade e muito orgulho, eu posso dizer para vocês que eu tenho me empenhado muito nas questões políticas do setor, né? A questão política não é simplesmente o político, é trabalhar junto com os sindicatos laborais, trabalhar junto com os sindicatos dos autônomos, trabalhar junto com tribunais de justiça do trabalho. Então, fazer da política, da boa vizinhança, junto a todos aqueles que estão em volta do nosso setor, em volta do CETCESP, trazendo todos eles para o diálogo, construindo pontes. A comemoração dos 90 anos foi marcada por homenagens a empresários e lideranças que contribuíram para o crescimento do transporte. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou dos 10 bilhões de reais em recursos disponíveis para o programa de renovação de frota. Fundamental comemorarmos esses 90 anos, o maior sindicato patronal da América Latina, promovendo o desenvolvimento do país, gerando emprego, escoando a nossa produção, setor estratégico, ainda mais no Brasil, o 5º maior país do mundo. Então, abraçar aqui CETCESP com a boa notícia do programa de renovação da frota de caminhões no Brasil. E é claro que nessa festa não podia faltar os caminhões. 2 montadoras trouxeram para cá 2 modelos de caminhões extra pesados. É o setor que está puxando principalmente o agronegócio brasileiro, que para esse ano de 2026 tem uma projeção de aumento de quase 17% no volume de grãos. E o pessoal aproveitou para reforçar mais uma vez o plano do governo federal na renovação de frota, de leves aos extra pesados. Você tá com moral com a turma, que você botou teu metro guardado aqui dentro, rapaz. Tu tá com moral com a turma, hein, Sérgio? Boa noite a todos aí, sim. Colocamos nosso Metro Highline, nosso
Veículo top de linha aqui, em exposição aqui, para o pessoal olhar a potência e a importância da nossa marca no mercado, no segmento de extra pesado. Nós da Rodobens somos basicamente os pioneiros no consórcio para o veículo de caminhão. Alguém criou o consórcio, mas não dava um forte segmento. A Rodobens, ela é a primeira do Brasil a fazer o consórcio de caminhões. E ela vem aí também há 75 anos. Ou seja, a gente está quase próximo dos 90 anos do CETCESP. E a gente tem condições especiais para o caminhoneiro, para o transportador, porque hoje a gente tem que ter todas as soluções financeiras. E o consórcio vem cada vez mais se mostrando uma solução eficiente. A Ana também veio celebrar com a diretoria do CETCESP. É liderança e uma das principais forças femininas do setor. Logo que eu entrei no CETCESP em 2019, eu levei essa ideia para o Conselho de Administração e o presidente Taiguara aprovou. Então a gente tem um movimento que chama Vez e Voz, que é justamente para valorizar as mulheres do transporte, a gente atrair novos talentos e também trazer mais mulheres para as entidades de classe, que é um ambiente ainda muito masculino, né? Então o Vez e Voz já fez 5 anos, o ano passado, e a gente tem levado essa pauta para justamente também conscientizar as empresas e fazer com que elas tornem um ambiente mais inclusivo para as mulheres. De caminhoneiras a empresárias, as mulheres ao longo do tempo estão conquistando seu espaço. E o movimento Vez e Voz deu uma baita turbinada na participação feminina no transporte. A questão da mulher não é só atrair também, a gente tem uma preocupação muito grande de criar um ambiente para que ela fique na retenção. Então a gente tem ajudado nessa educação, nessa conscientização com as empresas, para elas saberem como lidar em inserir uma mulher, principalmente na função de motorista, num ambiente extremamente dominado pelos homens. Então isso tem dado muito certo e cada vez mais hoje a gente está com mais de 100 signatários no programa e a gente está crescendo a cada ano. E para os próximos anos, o que esperar? Esse ano de 2026 nós temos muitos eventos, temos Copa do Mundo, temos eleições, temos bastante feriado. O feriado, notadamente, ele traz maior consumo, né? Então, o brasileiro, ele consome no feriado, então você tem que reabastecer, né? O transportador tem que abastecer tudo aquilo que o consumidor consome, né? E isso fomenta o comércio, a indústria, e nós, transportadores, estamos lá para apoiar com a infraestrutura necessária. Então, eu tenho uma boa perspectiva desse ano de 2026. Por trás de cada produto que chega às lojas, casas e empresas, há uma jornada complexa. E São Paulo é o coração que mantém tudo isso em constante movimento. Conquistas foram muitas e os desafios persistem. E a história do transporte de cargas começa agora mais um capítulo, rumo ao primeiro centenário. Parabéns mais uma vez a toda a diretoria, os ex-presidentes convidados pelos 90 anos do CETCESP. E daqui 10 anos que estejamos todos juntos celebrando aí o primeiro centenário aí dessa entidade. Rapaz, tava fazendo as contas que eu vou estar com 65 anos. O cabelo vai estar tudo branquinho. Mas quem sabe vou ter até uma cadeira cativa lá para os idosos pro Riquete sentar. Um abraço, vamos estar juntos se Deus quiser. Agora sim, hora do papelzinho do Riquete, que o pessoal do Fala Brasil já tá chegando aí, né, Jadson? Vamos mandar aqui abraço pra turma que tá celebrando mais um ano de vida. Um beijo pra Rosalinde Bassi, o Cladu Carvalho, o Domingos Braz em Santo André, a Maria Aparecida na Vila Bela, Zona Leste de São Paulo, nosso querido parceiro Luiz Augusto, o Sérgio Cascalian, a Maria de Fátima Amirati, Renato Cardenali, o Silvio Renan e a Paula Braga. Parabéns a todos vocês, muita saúde, sucesso e sorte. E rapaz, onde vai, guri? Volta que Brasil Caminhoneiro não acabou ainda não. Olha aqui no rodapé da tela, viu? Site do Brasil Caminhoneiro. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. É esse quadrado cheio de quadradinhos dentro que você já cai direto nele e dentro do R7. E por lá, confere tudo aquilo que você viu no programa de hoje e muito mais. Tem vídeos, fotos, bastidores, making off, enfim, um universo completo para você conferir de pertinho. E eu espero você por lá também. Legal? Agora sim, gente, ponto final nessa edição do Brasil Caminhoneiro, mas temos um novo encontro sábado que vem, 7 horas da manhã, aqui na tela da Record. E amanhã, domingão, no mesmo horário, repeteco do Brasil Caminhoneiro na Record News. Beleza? Um abraço, turma, bom final de semana, a gente se vê!